Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O conflito no Oriente Médio coloca as exportações do agronegócio em alerta. Isso porque o Irã foi o principal importador do milho brasileiro em 2025. Outros produtos também têm participações importantes nos negócios externos do Brasil com a região. Números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que 32% das exportações brasileiras de milho, 30% das aves e 17% do açúcar têm como destino o Oriente Médio. A região, claro, é importante compradora desses alimentos que são produzidos conforme normas islâmicas. Mas, segundo o Ministério, um eventual impacto negativo nas vendas desses produtos deve ser temporário. A região compra grandes volumes de milho, açúcar, carne bovina, então esse conflito pode afetar a economia e até mesmo a logística desses países. Mas a gente tem que lembrar também que isso são bens essenciais, né? Alimentos são bens essenciais. Então essa demanda por alimentos não vai desaparecer, né? Então o impacto esperado seria pontual ou temporário. A gente vai ter um impacto ali, um impacto negativo, mas pode ser temporário. A gente espera que esse fluxo tenda a se normalizar. Mas o setor de frango está apreensivo com a evolução dos conflitos no Oriente Médio. Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita são, respectivamente, o primeiro e o terceiro maiores destinos da carne de frango do Brasil. Dados da SECEX mostram que em 2025 foram escoadas mais de 877 mil toneladas da proteína para estes países. No total, quase 25% dos embarques brasileiros da proteína no ano passado teve como destino o Oriente Médio. Agora, com os conflitos na região, o setor segue apreensivo, já que novos agendamentos de embarques podem ser suspensos. As exportações para a região da Península Arábica também estão prejudicadas, depois que o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, importante rota marítima. Agentes consultados pelo CPEA relatam a possibilidade de realocar a carne para outros mercados, ou ainda destinar ao mercado doméstico. As duas possibilidades, porém, envolvem desafios como questões logísticas, fitossanitárias e a necessidade de adaptações no setor. Apesar da apreensão com o conflito no Oriente Médio, as exportações de frango cresceram 5,3% em fevereiro. Os números são da Associação Brasileira de Proteína Animal. As vendas brasileiras de carne de frango totalizaram 493,2 mil toneladas no segundo mês do ano. O número é o maior já registrado para o mês de fevereiro, superando em 5,3% o total embarcado no mesmo período do ano passado. O saldo em dólares também é o maior já registrado para o mês, com um total de 945,4 milhões de dólares, número 8,6% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado. O preço do ovo subiu cerca de 15% nos últimos dias aqui no Brasil. Entendo por quê. A procura pelo ovo está mais intensa nos últimos dias. Segundo o levantamento do CPEA, junto a agentes do setor, houve um aumento dos pedidos para abastecimento das redes atacadistas e varejistas. O recebimento de salários impacta na demanda mais aquecida. Já do lado da oferta, a disponibilidade interna segue ajustada à demanda, sem excessos nas granjas. Ao mesmo tempo, há relatos de menor oferta de ovos vermelhos em diversas regiões. Por isso, nos últimos dias, o produto segue mais valorizado que os brancos. No geral, nas regiões acompanhadas pelo CPEA, os preços dos ovos avançaram até 15%. Como a maior parte da produção nacional fica no mercado doméstico, os impactos dos conflitos no Oriente Médio devem ser limitados por causa do baixo volume exportado para a região. Um negócio que começou como hobby virou a principal fonte de renda de uma empreendedora em Teresina. A produtora transformou o quintal da casa em viveiro de frutíferas, cultivando mais de 120 espécies adaptadas ao clima do Piauí. O que iniciou como hobby virou negócio. No povoado Soninho, zona rural de Teresina, fileiras de mudas ocupam um terreno onde há 15 anos uma ideia foi plantada e nunca mais parou de crescer.
Atualmente, Fernanda Pereira mantém mais de 120 tipos de frutíferas cultivadas, das tradicionais, já adaptadas ao solo nordestino, àquelas espécies mais comuns em regiões frias. O cuidado com as plantas começou como hobby, até que alguns amigos se interessaram pelas mudas e o negócio evoluiu. A diversidade de espécies depende de contato direto com produtores de outras regiões. Por isso, Fernanda cruza comunidades rurais, viaja para outros estados e até para outros países, em busca de parcerias confiáveis. Foi surgindo a necessidade de eu conhecer novos viveiros em outros estados. Viajei para conhecer e trazer muitas plantas para cá, para Teresina, que se adaptam em Teresina. Vou te dar um exemplo de maçã, piqui, né, do Xingu, que eu trago mudas lá do Xingu, bem longe, mas realmente elas produzem aqui no nosso estado, e dentre outras, a maioria é enxertada, precoce, alpurquia, estaquia, que são métodos que produzem mais rápido do que o da semente. Você pode citar algumas dessas assim que são mais exóticas, que o pessoal geralmente acredita que não vai dar aqui no estado, mas se adapta muito bem? Sim, a maçã. Existe algumas variedades, que a Eva, a Ana, a Júlia, a Princesa, são maçãs de clima quente que produzem muito bem e produzem com um único pé, né? Não são maçãs do clima do sul, porque lá já são outro tipo de macieiras que produzem só em clima frio. E também vou ter uma muda assim bem diferente, que é o mangostão, que é considerada a melhor fruta do mundo. Por que o mangostão é considerado, tem essa fama toda aí de ser uma das frutas mais gostosas? Tem. O mangostão, ele tem uma história assim, já dito pela rainha, né? A rainha Elizabeth. Toda refeição que ela fazia, ela queria esse mangostão, porque ela dizia que era o melhor fruto que ela já tinha comido no mundo todo. Uma pessoa bem viajada e pode falar sobre isso, né? O interesse por frutíferas tem crescido também na zona urbana de Teresina. Mesmo em espaços menores, como quintais e áreas de condomínio, moradores buscam espécies que se adaptem ao calor intenso e produzam em pouco tempo. A muda mais procurada dentre as simples é a manga, né, o caju, limão e tangerina, mas como eu disse, também tem gente que procura muita fruta diferente. Tem o jambo, né, muita gente gosta de jambo, porque ele pode ser cultivado em vasos também. Muita gente, às vezes, tem apartamento, cultiva ele na sacada. Além da venda, o atendimento inclui orientação. Cada cliente recebe informações sobre o espaçamento, adubação e frequência da rega. Esse cuidado aumenta as chances de a planta se desenvolver e frutificar. A orientação que eu dou, primeiramente eu pergunto qual é o espaço dela, né? Porque às vezes a pessoa tem um espaço mínimo ou um espaço grande. Eu procuro saber assim o que realmente ela procura, né? O tempo de produção, se ela quer uma coisa muito rápida ou ela quer um sombreamento. A demanda cresceu e mudou o ritmo do viveiro. Para acompanhar o movimento, foi preciso ampliar o espaço e inserir o lote ao lado. E aí aumentar o espaço para ter mais diversidade e melhor atender o cliente, né? Um espaço melhor, bem amplo. Uma polpa doce, um cheiro marcante. Estou falando de uma variedade de maracujá resistente a pragas e que é nativa do Cerrado brasileiro. Ela é resultado de anos de pesquisa da Embrapa. Por fora, bem verdinho, mesmo maduro. Por dentro, um amarelo perolado, que deu nome ao maracujá, pérola do Cerrado, uma cultivar desenvolvida pela Embrapa a partir de espécies silvestres nativas. Um resultado de quase 20 anos de pesquisa. Fábio é um dos pesquisadores que participaram do estudo em prol da variedade lançada em 2013. Ela tem características especiais. Fábio, conta pra gente as 4 aptidões desse maracujá. Então, esse maracujá ele pode ser cortado e comido in natura. Ele pode ser utilizado para processamento industrial, sucos, mousses. Né? Ele tem uma flor muito bonita, então tem um potencial ornamental, uma flor branca, né, muito bonita. E uma característica importante é que ele tem propriedades funcionais. Já foi comprovado pela pesquisa que esse maracujá tem propriedades anti-estresse. Né? Melhora a qualidade do sono, né? Tem esses efeitos benéficos para o sistema nervoso central. Apesar de ser menor do que o maracujá tradicional, ele é mais pesado, o que mostra que ele tem muito suco. A polpa corresponde a 40% do fruto, os outros 60% são sementes e casca. O cheiro é marcante e o sabor diferente. Docinho, muito bom.
Tem uma leve acidez, né? Na área rural do Riacho Fundo 2, no Distrito Federal, conhecemos os produtores Flávio e Ailton, que investiram na variedade há 4 anos e não se arrependeram. Que a gente tem visto que tem dado certo, tem demanda pelo produto, né? E as dificuldades de produção, como acho que qualquer lavoura, mas é uma atividade que tem dado retorno, principalmente para os parceiros, né? Que os parceiros que a gente mantém aqui na propriedade. O filho do Ailton, o Arthur, é estudante de agronomia e ajuda no dia a dia da produção do maracujá, sempre com foco na sustentabilidade. Minha expectativa é sempre evoluir mais, aprender mais sobre a área, sobre o cultivo do próprio maracujá, outros cultivares que a gente possa talvez implementar em conjunto aqui, e sempre buscando alternativas agroecológicas que não agridam tanto o solo que a gente precisa dele. Para ter um cultivo de qualidade, desde o início eles recebem a orientação da Emater. Bom, primeiro ele não tinha tudo isso, né? Ele começou com a experiência, começou com a Embrapa, como pesquisador, com as mudas e tal. E hoje ele já vem com ele mesmo produzindo suas próprias mudas de frutos sadios. Então ele está escolhendo, selecionando e produzindo. O senhor tem aqui produção todos os dias, né? Todos os dias. E aqui a gente mostra todas as etapas de produção, desde o butão até a floração, até o fruto, né? Exatamente. Esses são os botõezinhos. Botões florais, já flores abrindo, a flores já a botão fecundado já, e o ciclo continua. Aí, já maracujá quase caindo já, que já está maduro. É um ciclo completo da produção de maracujá pérola. E a polinização é noturna? A noturna pelo morceguinho à noite que vem aqui. Só morcego? Morcego, a mariposa, abelhas. E o senhor utiliza só a polinização natural ou tem manual também? E a gente às vezes faz manual, mas raramente a gente faz manual. Mas tem a polinização feita com um aparelhozinho que a gente tem lá de fazer a polinização à noite. Mas os bichinhos estão fazendo o trabalho certinho. Então tem muita gente trabalhando, muito pessoal trabalhando, muito morceguinho trabalhando para nós. Do campo para o beneficiamento. Que tal um delicioso sorvete artesanal de maracujá pérola do Cerrado? Há 20 anos, os pesquisadores da Embrapa procuraram a Rita e a Anitta, que são donas da sorveteria, para ter uma experiência com esse maracujá pérola do Cerrado, que tinha outro nome, inclusive, né? É verdade, ele foi apresentado para a gente como maracujá do sono. E era uma maracujá que iniciou uma pesquisa, para iniciar uma pesquisa, para ver o potencial dele no mercado. E aí essa pesquisa ela foi muito assim no sentido de pesquisar como ele poderia, ser desenvolvido e encaminhado para os pequenos produtores. Anitta, conta pra gente como é que foi a recepção desse maracujá aqui para os clientes. Como ele era uma novidade, os clientes ficaram entusiasmados de provar, de ver a diferença, porque ele tem algumas diferenças no sabor, ele tem muita personalidade. Então, pra gente foi uma surpresa e eu tenho certeza que os clientes também gostaram. O pequi, fruta típica do Cerrado brasileiro, vai além da cozinha e agora entra na indústria de cosméticos. Os pesquisadores da USP em Ribeirão Preto, no interior paulista, desenvolveram hidratantes para o rosto e cabelo à base do óleo da fruta, que preserva vitaminas e nutrientes sem o uso de solventes. A pesquisa, que valoriza a biodiversidade brasileira, transforma o ouro do Cerrado em aliado da beleza e também do agronegócio. Ele é conhecido como o ouro do Cerrado brasileiro. De cheiro e sabor marcantes, o pequi é rico em vitaminas A, E e C. A fruta é usada em pratos típicos da culinária pelo alto valor nutricional e gorduras saudáveis. E esses benefícios da fruta agora também podem ser aliados da saúde da pele e do cabelo. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto desenvolveram um hidratante à base de óleo de pequi. No estudo, o óleo foi extraído da polpa sem o uso de solventes, o que preservou a cor e os nutrientes. 2 tipos de sérum para o rosto foram testados. O primeiro, com óleo puro, ficou em tom amarelado. E o segundo, feito com o uso da nanotecnologia. Aqui a gente tem o óleo do pequi,
A gente tem aqui o sérum também com o óleo do pequi, a gente percebe até que tem a cor bem característica, né? Amarela, a cor do óleo e da fruta também. E aqui tem o sérum com o óleo do pequi, mas ele já tem uma cor diferente e não tem o cheiro tão característico, né? Por quê? Então, aqui nós aplicamos a tecnologia de nanoencapsulação, no qual nós incorporamos o óleo de pequi em partículas bem pequenas que depois passaram pelo processo de secagem. Esse pó, então, foi adicionado na formulação e isso reduz a cor e o cheiro, mas mesmo assim, nós mantemos todos os benefícios do óleo. Os testes mostraram que o uso do sérum com óleo de pequi deixou a pele do rosto 25% mais hidratada. Nos cabelos, os fios ganharam mais força e elasticidade. Nos testes que realizamos, nós conseguimos identificar uma melhora da resistência mecânica e da maciez dos cabelos. E aquele teste que a gente conversou, quanto maior a força para o equipamento romper o fio de cabelo, maior a resistência. Então, com esse teste, a gente conseguiu avaliar essa melhora dessa força e, com os outros testes, a maciez e brilho dos cabelos. O pequi faz bem para a pele, para o cabelo e também para a saúde em geral. Com certeza, tanto para a pele do rosto, quanto para os cabelos lisos e cacheados. A pesquisa começou há 6 anos, no Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologia de Cosméticos. A professora responsável pelo estudo diz que a escolha de frutas como o pequi valoriza a biodiversidade brasileira. Os alunos absorveram essa ideia, né? Compraram a ideia e todos querem trabalhar, né? Então a gente trabalha não só com o pequi, mas com outros também, como o babaçu, outros óleos, né? Da biodiversidade brasileira. E a gente se preocupa, além dessa biodiversidade, com o meio ambiente, né? Que é utilizar esses extratos obtidos por processos sustentáveis. Viva a ciência e a pesquisa, né? A gente confere agora como fica a previsão do tempo nesta segunda-feira em todo o Brasil. A segunda será marcada pela presença de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, favorecendo instabilidades em áreas do sul e centro-oeste do país. No sudeste, a frente fria avança pela costa e reforça as pancadas de chuva, enquanto a massa de ar polar provoca queda de temperaturas no sul e parte do sudeste. E no norte e nordeste, a atuação da zona de convergência intertropical segue favorecendo pancadas em algumas regiões. No sul do país, há chance de chuva no litoral do Paraná e de Santa Catarina, de maneira mais fraca já desde cedo. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam em grande parte do Paraná, centro-oeste catarinense, além do noroeste, oeste, áreas do norte e interior do Rio Grande do Sul, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais em alguns pontos. A massa de ar polar mantém o dia mais ameno em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e leste do Paraná, e o mar segue agitado na costa da região. No sudeste, a frente fria avança pela costa e deve chegar ao Espírito Santo até a noite. Ao longo do dia, as pancadas ganham força pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, faixa oeste, Triângulo e metade sul de Minas, além do Espírito Santo, com chuva moderada a forte, alerta para temporais e acumulados em alguns pontos da região. Já no norte e nordeste mineiro, o dia segue com tempo mais firme. E atenção, o mar deve ficar agitado no litoral de São Paulo e no sul do Rio. Em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, há previsão de pancadas fortes desde cedo em algumas áreas. Ao longo do dia, as instabilidades ganham força pelos estados, além de áreas de Goiás, e alerta para temporais isolados. No Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, com pancadas mais fortes ao longo do dia. Além da faixa litorânea norte. No sul do Maranhão e do Piauí, além do interior da Bahia, chove de maneira mais fraca. E no norte, as instabilidades ganham força ao longo do dia no Amazonas, Acre, Rondônia e Amapá, com pancadas mais fortes e temporais em alguns pontos. No Pará, também há previsão de pancadas de chuva, além do Tocantins e áreas de Roraima. Em relação às temperaturas para esta segunda, máxima de 24 graus em Belo Horizonte, 25 em São Paulo e em Porto Alegre, 30 em Salvador e em Campo Grande e até 32 graus em Palmas. O turismo rural ganhou destaque em Lagoa do Itaenga, na zona da Mata de Pernambuco. O projeto oferece 9 roteiros agroecológicos, onde os turistas podem conhecer plantações cultivadas com produtos orgânicos e a criação de animais, além de vivenciar as tradições do local.
A comunidade do Marreco, localizada na zona rural de Lagoa de Itaenga, se destaca como uma comunidade agroecológica. Por aqui, o cuidado com a terra é mais que trabalho, é ensinamento passado de geração em geração. O local realiza o turismo rural. Através desta iniciativa, foi criada a primeira rota agroecológica de Pernambuco, onde os turistas podem visitar os locais e escolher um entre os 9 roteiros turísticos para vivenciar experiências gastronômicas e atividades ligadas ao campo. Nossa primeira parada é no sítio Batalha, onde mais de 50 tipos de mudas das diversas hortaliças são cultivadas na estufa. Segundo a agrônoma Rubenice Freitas, todas as plantas cultivadas no local são livres de agrotóxicos, para manter a qualidade do produto final e a saúde do agricultor. Aqui a gente explica todo o processo de produção, que é um sistema diferenciado por ser algo sustentável, e também, a gente explica desde a produção ali, o semeio da plantinha, até a parte da horta, onde nós temos o transplante dessas mudas. As hortaliças que vocês cultivam aqui são de várias espécies. Tem pepino japonês, couve chinesa, é tanto internacional como nacional. Nós temos alface americana, alface lisa, repolho roxo, repolho verde, cebolinha, alho poró. Foi hortaliça, nós estamos aqui para produzir. O roteiro segue por outros lugares, como a visita à horta, onde o turista conhece de perto o cultivo de mais de 50 hortaliças e aprende como funciona a tradicional casa de farinha. Ao chegar no sítio Machado, o turista participa da produção de alimentos derivados da mandioca. Desde colher a mandioca, raspar a mandioca, peneirar e fazer a farinha. Fazer também o beiju, fazer a psica. Em um roteiro mais extenso, a gente pode fazer uma pizza, um salgado e tantas variedades e versatilidade que a macaxeira e a mandioca traz para a gente como uma imersão gastronômica nesse processo. Quem vem conhecer aqui a tradição no sítio Machado. E não é só na plantação que o trabalho acontece. A comunidade também investe na criação de bovinos, caprinos, galinhas e patos. E para que a experiência seja completa, é possível se hospedar em bangalôs instalados na região. Um espaço simples e aconchegante em meio à natureza para descansar e renovar as energias. A expectativa é que cada vez mais pessoas conheçam os roteiros e vivenciem o ecoturismo na prática, valorizando o campo, fortalecendo a agricultura familiar e as riquezas da terra. Os estoques de suco de laranja tiveram recomposição em 2025. Depois de registrar o menor patamar da história em 2024, o estoque fechou com alta de 75,4% em dezembro do ano passado. Mas o que esperar do mercado agora em 2026, hein? Quem chega para fazer um panorama para a gente é Biapaba Neto, diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Bom dia, Biapaba. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Primeiro, vamos falar um pouquinho, por que desse resultado, como que a gente conseguiu essa recomposição dos estoques? Bem, vamos lá. A gente já havia comentado aqui algumas vezes sobre algumas preocupações do setor. Ao longo do último ano e meio, mais ou menos, a gente percebeu aqui um aumento de preços muito expressivo. Se a gente pensar ali no final de 2024, nós tivemos ali os maiores preços da história deste setor. E isso tem um impacto, sobre a demanda. Isso é bastante conhecido na literatura econômica, se chama elasticidade de preço. Então, toda vez que você sobe o preço do produto, o consumidor ele pula fora por conta da dor no bolso. Vamos lembrar que o órgão mais sensível do ser humano ainda é o bolso. Então, isso é um fenômeno que vem acontecendo ao longo aí dos últimos meses, principalmente, reflexo desse aumento de preço muito intenso que aconteceu na safra 24-25.
E também a gente tem que lembrar que esta safra agora, a safra 25-26, ela tem uma oferta de fruta um pouco maior do que a safra anterior. Então a gente junta esses dois aspectos. O primeiro, a elasticidade de preço, então o consumidor ele sai da categoria por conta do preço, e aí também um aumento um pouco maior da produção de fruta. Juntou isso, os estoques sobem. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Qual que é a análise da Citrus BR? Olha, o que acontece é o seguinte, nesse período de altos preços, as cadeias que estão para além da nossa, da cadeia brasileira, ou seja, quando a gente coloca os engarrafadores e os varejistas, eles ficaram muito pressionados durante muito tempo por conta do aumento de custo da matéria-prima, né? Principalmente os engarrafadores, que eles estão literalmente entre a produção da matéria-prima, que acontece aqui no Brasil com a produção de fruta e suco, e o varejista. Esses engarrafadores, o que acontece, Kelly, é que eles não conseguiram repassar para o varejo todo o aumento de custo. Então, muitas empresas acabaram quebrando no meio do caminho, houve prejuízos muito grandes para muitas dessas empresas e o produto perdeu também um pouco de espaço na gôndola do supermercado, justamente por conta da menor oferta e por conta do maior preço. Agora, nesse momento, o que acontece? Essas empresas, esses elos da cadeia, né, para ser mais preciso, que estiveram muito pressionados durante esse período de alta de preços, eles aproveitam agora este período em que o custo da matéria-prima para eles, né, ou seja, o preço do suco, já teve uma desvalorização de praticamente 70% em relação ao pico de setembro de 2024, e eles aproveitam para fazer margem. Então, o que isso significa? Que a velocidade de queda de preço para o consumidor final ainda demora um pouco. Então, hoje, o que está acontecendo é que na demanda, o setor aqui no Brasil, indústrias, produtores, estão pagando o preço, literalmente, desse aumento de custos, que foi muito grande durante a safra 24-25. Aos poucos, a tendência é que haja uma acomodação, e à medida que esses preços eles vão se acomodando no varejo, vão se acomodando para o consumidor, aí a gente vai vendo uma recuperação dessa demanda. Mas é um movimento que ele é mais lento. A gente perde consumidores mais rápido do que a gente retoma esse consumo. Ibiapaba, como é que está a relação com os Estados Unidos, o comércio com os Estados Unidos? O ano passado foi complicado quando houve a tarifa, que depois foi revertida. Como é que está o panorama hoje? Os Estados Unidos têm sido aí um mercado importantíssimo para o suco de laranja brasileiro. Na verdade, tem sido o principal destino das exportações brasileiras neste ano safra 2025-2026. A gente pode imaginar, se tudo continuar como tem acontecido nesses anos, nesses meses de exportação, dá para imaginar aí uma exportação em torno de 350 mil toneladas para os Estados Unidos, que para o padrão americano é muita coisa. Então, tem sido aí quase que uma tábua de salvação para o setor do mercado americano. A relação com os Estados Unidos sempre foi boa, Kelly. Assim, ele é um mercado que inventou esse setor de suco de laranja, ensinou para o Brasil no passado como que se faz isso, o Brasil aprendeu e hoje a gente está aqui para suprir essa demanda americana por conta aí da ausência de produção na Flórida. A Flórida passa por sérios problemas, como você sabe, por conta do greening, e o Brasil está aqui para suprir essa demanda que existe no mercado americano. Em relação às tarifas, a gente continua pagando a tarifa de $415 por tonelada de concentrado equivalente, vamos colocar assim, quando você coloca aí tanto o NFC, o não concentrado, quanto o suco concentrado, em equivalência, é mais ou menos isso, $415 por tonelada. Agora, as tarifas adicionais, a de 10%, a de 40%, a gente pagou durante um período a tarifa de 10%, depois fomos excluídos e agora a gente está na exclusão dessa tarifa de 10%. Então, entre outros setores,
o do suco de laranja é um dos que tem que reclamar pouco. A gente sempre reclama, obviamente, porque ninguém gosta de pagar mais imposto do que já se paga, mas, sem sombra de dúvida, ele é um setor que foi menos afetado do que outros em comparação, o que é muito bom dada a situação de agora. Ibiapaba, você fez parte da comitiva do governo que visitou a Coreia do Sul. Queria que você contasse para a gente qual a importância dessa visita, o que pode render aqui para o nosso agro, em especial para o setor de citros. Bem, acho que são 2 pontos importantes, Kelly. O primeiro deles começou uma semana antes, na Índia, na conversa entre os 2 chefes de Estado, o presidente Lula e o primeiro-ministro Narendra Modi. Dentre vamos colocar assim, dos pontos principais, né, de cada governo, o governo brasileiro no agro, um deles que foi apresentado foi a tarifa de importação indiana, que é muito elevada. Ela é uma tarifa de 35%. O que acontece com uma tarifa de 35% na Índia? A gente tem que levar em consideração que a Índia é um país que tem ali uma carga tributária interna muito grande, muito grande. Ela chega a quase que a dobrar o imposto que você paga na entrada. Então, uma carga de 35% na entrada, depois que esses impostos eles começam a ser aplicados, isso acaba chegando a quase 60% para o consumidor final. E isso faz com que se dificulte o estabelecimento desse mercado por conta justamente de um produto que é muito caro. É muito caro você conseguir desenvolver esse mercado. E já a Índia, ela produz internamente laranja, é o 3º maior produtor de laranja do mundo, muito voltada para a mesa, e aí uma parte muito pequena vai para uma indústria que existe lá e acaba suprindo um pouco do mercado interno. Então, a gente tem, obviamente, intenção de desenvolver esse mercado junto com nossos parceiros indianos. Isso não prejudicaria em hipótese nenhuma ali os produtores indianos e seria bom para todo mundo. Então, esse acho que foi um ponto importante. E depois, na semana seguinte, tive também ali na Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, foi uma aproximação mais com a nossa embaixada ali aqui em Seul, para que a gente estabeleça ali algumas estratégias para que a gente possa também discutir a questão tarifária com a Coreia do Sul. Para você ter uma ideia, é uma das maiores tarifas do mundo para suco de laranja. São 54% ad valorem. É praticamente impossível você colocar suco nesse mercado. No passado, a Coreia do Sul já chegou a comprar do Brasil mais de 30 mil toneladas de suco. Isso seria incrível hoje em dia, ainda mais num cenário de demanda em queda. Só que o que aconteceu? Num determinado período, eles fizeram acordos tanto com a União Europeia quanto com os Estados Unidos, acordos de livre comércio, zeraram a tarifa de suco para o suco de laranja desses países e a nossa ficou em 54%. Então, isso praticamente riscou o Brasil do mapa das importações de suco de laranja da Coreia do Sul e hoje a gente discute, quem sabe, a criação de uma cota para que a gente possa voltar a abastecer esse mercado. O ideal seria o lançamento do acordo Coreia do Sul-Mercosul. A gente teve agora uma boa notícia, né, com o Mercosul-União Europeia, então seria, sim, excelente o lançamento de um novo acordo, mesmo que demore alguns anos aí para negociar. Durante lá os eventos, tanto o presidente Lula quanto o ministro Haddad foram enfáticos no sentido de que, pelo menos do lado brasileiro, existe disposição para negociar esses acordos. É delicado, porque a Coreia do Sul tem ali algumas restrições em relação à importação de alguns produtos da pauta agrícola brasileira, e a indústria brasileira tem algumas restrições em relação à importação de produtos industrializados da Coreia do Sul. Mas, no final das contas, acho que existe espaço para a negociação e certeza que existe espaço para que a gente elimine essas tarifas do suco de laranja brasileiro. Que a gente conquiste, então, esse mercado, né, e novos mercados também. A gente sabe da importância do setor para a nossa economia aqui, gera emprego e renda no Brasil. Muito obrigada, Ibiapaba. Sempre importante ter você com a gente. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Estou sempre à disposição aqui de vocês e um bom dia.
Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.